E eu confesso a vocês que eu, num dado momento, fiquei extremamente curioso. Na verdade, eu estava tendo essa discussão ontem, que era como será que a Globo vai se posicionar em relação a esse assunto. Eu já sabia o posicionamento da Folha, já via a mudança de posicionamento da Folha acontecendo. Eu já via digamos assim, eu já via uma certa mudança em outros veículos de imprensa. Eu já vi as mudanças do establishment, falei aqui sobre o Nelson Jobim, inclusive no Paulo Figueiredo Show mais cedo, né? Mas eu tinha uma dúvida de como a Globo ia reagir. Porque o Estadão, outros veículos, os dois que estavam segurando a onda do Alexandre eram os dois veículos mais à esquerda. No caso, o UOL, que é do mesmo grupo da Folha, mas é, digamos assim, a ala xiita do grupo Folha, e menos alfabetizada, e você tinha a Globo, descarada, com aqueles caras que eu coloco todos os dias aqui passando pano, e Otávio Guedes da vida, e Andréa Sadiz, e Eliane Cantanhede, e tudo mais. E eu tinha dúvidas de como estes iam reagir. E eu comecei a ter gratas surpresas. Você começou a ter o Walter Maerovitch, por exemplo, esse já tinha até dado sinais, mas publicando. Moraes terá de enfrentar impeachment por abuso de poder e desvio de função. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Diz a coluna dele, existem limites para tudo, uma medida para cada coisa. Vale tudo jamais. Coube ao poeta romano Horásio, morto no ano 8 a.C., lembrar desses limites e curar a imortal locução latina. Estes modos in rebus. No campo do nosso Estado de Direito e referentemente aos ministros do STF, o modus in rebus significa atuar no seu campo de competência e atribuição sem abusos e se desviar de função. Não pode também confundir prova emprestada e transformar estruturas do judiciário em delegacia de polícia e perseguir pessoas e preparar relatórios. Segundo a reportagem da Folha, da lavra dos jornalistas Fábio Serapião e Glenn Greenwald, ambos de nomeada, o ministro Alexandre de Moraes ordenou os seus assessores a realização de investigações a serem juntadas no inquérito das fake news. Como o sistema processual penal de legítima admissão das chamadas provas emprestadas, criou-se no caso um arremedo ilegal, de modo ao setor do TSE, denominado combate à desinformação, enviar peças e relatos para Moraes agir contra pessoas certas, ao seu talante, sem provocação do Ministério Público. Moraes não requisitou investigações ou diligências da Polícia Federal em função da Polícia Judiciária. Viu crimes, o que ele acha que é crime, e agiu por conta própria, como um xerife com poderes ilimitados. Moraes, segundo a reportagem, comandou a investigação e escolheu os seus alvos. Em síntese, Moraes transformou o seu gabinete e o mencionado setor do TSE em uma espécie de delegacia de polícia. E ele reclamava da demora. Vocês querem que eu faça tudo? O seu corpo de assessores não resistiram à ilegalidade. Ele cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia. E a coluna segue aqui. Eu só quero chamar a atenção para o fato de que ela é no UOL. A Folha de São Paulo publicou uma outra, Ivanildo III, Democracia Liberal Brasileira por um Fio. Processo de erosão está em curso e avança por culpa de atores do judiciário. Muito por culpa da Folha de São Paulo também, é importante lembrar.
nós tivemos aqui, eu vou falar sobre Elon Musk ainda hoje, temos que falar sobre Elon Musk, mas nós tivemos aqui uma boa pronunciamento do Flávio Bolsonaro nas redes sociais, eu recomendo que vejam, e espero muito que ele agora tenha mudado de opinião, senador, de que é necessário sim o impeachment do Alexandre de Moraes e que o impeachment resolve sim, né? Mas nós tivemos, por exemplo, o Leandro Damori a se confirmar a gravidade nisso, potencial de derrubar muita coisa da investigação. Os dias serão intensos. O Cláudio Dantas dizendo: o óbvio está exposto e com provas, a ilegalidade é flagrante e nefasta para a democracia. Só haverá consequências se ocorrerem dois movimentos. Gilmar soltará a mão de Moraes, Pacheco honrará seu mandato? Duas boas perguntas. Nós tivemos, eu vou chegar aqui, é isso aqui que eu quero abrir, eu acho. O UOL News, isso aqui foi retirado do YouTube. Moraes passou do limite e cometeu abuso de poder. O UOL. O UOL. Que mudança. Que mudança, pessoal. Tem o Jornal da Band também. A imagem do jornal Folha de São Paulo mostra que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes teria usado a justiça eleitoral fora do rito para investigar bolsonaristas alvos de inquéritos presididos pelo próprio Moraes no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares cobraram explicações dos... Reparem que eu vou começar agora com o Jornal da Band, que é mais curto, mas eu vou chegar no Jornal Nacional. Supremo Tribunal Federal, após o jornal Folha de São Paulo publicar trocas de mensagens de assessores de Alexandre de Moraes. Segundo o jornal, o gabinete de Moraes no Supremo teria emitido ordens informais por WhatsApp para a produção de relatórios da Justiça Eleitoral. Não é só isso. O Moraes produziu, ele fala, eu vou ter que fazer o laudo, ele diz o que ele quer que coloque. Que serviriam para embasar decisões do próprio ministro contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em inquéritos como o das fake news. Deixa eu pedir um segundo para você. Verifica se você está inscrito no canal. Porque tem muita gente que está com dificuldade dizendo que perdeu a inscrição no canal. Então verifica se você está inscrito no canal. Curte o vídeo se você puder, mas verifica se você está inscrito no canal. Um segundo. A Folha afirma que teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados por auxiliares de Moraes. Entre eles estariam o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor no STF, e o perito criminal Eduardo Tagliaferro, que então chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. No final da live eu vou fazer talvez uma revelação para vocês a respeito do que vem por aí. Nas conversas divulgadas, assessores afirmam que Moraes estava irritado com a lentidão na execução de suas ordens. Depois desse áudio, os dois iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Rodrigo Constantino e de Paulo Figueiredo. À época, os dois entraram na mira de Moraes porque reverberaram em suas redes sociais ataque à lisura da eleição. Não é ataque à lisura, é question. Isso foi uma coisa que... Depois eu conto um pouco dos bastidores disso para vocês. Mas eu fui muito crítico à parte da reportagem da Folha de São Paulo, que diz que a gente atacou a lisura. A Folha de São Paulo diz que a gente atacou o resultado das eleições, e que incitou Forças Armadas contra o resultado das eleições. A gente nunca incitou contra resultado. Incitou para que as Forças Armadas cumprissem o seu papel constitucional para o qual, inclusive, eles foram chamados no processo. E disseram que não puderam fazer. Isso tem a ver com o processo eleitoral e não com o resultado eleitoral. Eu sempre falei aqui, vocês que me acompanham nos Pingos nos Is, me acompanhavam, sabem que eu dizia, se o Lula tiver ganho a eleição de forma legítima, eu não só aceito, como eu quero que ele seja o presidente. Eu jamais aceitaria que o Bolsonaro ficasse como presidente, ou que militares ficassem no poder, se de forma
ilegal, de forma ilegítima. Então, uma coisa é o resultado do processo eleitoral, outra coisa é o processo eleitoral. Aí a lisura do processo está correta. E a ministros do STF, além de incitar os militares contra o resultado das urnas. Isso aqui é errado, não incitamos ninguém contra o resultado das urnas. Sessão do Senado. Eu considero o fato, a notícia que ele nos trouxe, merecedora, no mínimo, de uma averiguação por parte da mesa que Vossa Excelência preside. Será, senador? Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes diz que no curso das investigações dos inquéritos das... Já lemos a nota do Alexandre, não preciso botar aqui para vocês de novo. A minha preocupação era o que a Globo ia fazer. Porque, estranhamente, assim que terminou, assim que foi publicada a reportagem, passou muito tempo, até que saísse a notícia no G1. E veio a notícia do G1, e quando veio até muito em linha com a reportagem da Folha de São Paulo, ainda assim de uma forma razoavelmente imparcial e tal. E eis que eu fiquei pensando, e eu não tenho Globo aqui. Eu não tenho Globo aqui nos Estados Unidos. Não assino Globo, não assino, né, os negócios da Globo aqui. Então não vejo. Vejo os clipes que chegam para mim, etc, etc. Mas eu fiquei na dúvida. E aí veio o meu querido amigo Dr. Marcelo Ribeiro, que ele é, apesar de médico, ele tem uma doença grave. Ele assiste tudo da Globo. E eu não sei se é por que ele faz isso, eu ainda não consegui entender. Ele fica revoltado, ele fica com raiva, mas ele não perde um Fantástico, ele assiste o Jornal Nacional e ele me mandou a mensagem dizendo assim, chamada do Jornal Nacional, isso estava na primeira linha do Jornal Nacional, o Jornal Nacional colocou como principal destaque. Eu falei, opa. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu acho que o Jornal Nacional, nesse primeiro momento, eles vão ver para onde que o vento está ventando, eles viram que a casa começou a cair, e eles vão ter que dar a notícia. Mas eles vão ficar ali, mais ou menos, em cima do muro, até imparciais sobre o que aconteceu. E eu não vi ainda, vou assistir aqui com vocês agora, e eu imagino que a maioria de vocês também não tenha visto o Jornal Nacional, então a gente vai react junto. Mas o que a internet comentou foi que o Jornal Nacional foi duro, na mesma medida ali, mais ou menos, que a Folha e o UOL. Então eu vou botar aqui o Jornal Nacional e a gente vai reacting e comentando juntos. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre. Eu não vou resistir ao fato de falar para vocês que nós estamos com 63 mil pessoas nos assistindo. Então, pedir a vocês que percam um segundinho para curtir o vídeo e dar uma comentada aí, etc. 63 mil pessoas nos assistindo às 11h10 da noite no Brasil. De Moraes, na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF. O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o... Até agora está correto. Só descritivo da matéria. Juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a assessoria... Olha ele aí com o Xandão tomando uma. Especial de enfrentamento à desinformação do TSE.
O jornal afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Os É verdade. Isso é uma verdade importante. Ao contrário da Vaza Jato, isso não foi obtido através de hacker. Eu sei de onde veio, vocês não sabem, não vão saber. Eu sei de onde veio e não foi nada obtido de forma ilegal. Uma pessoa que tinha acesso ao telefone e que forneceu as informações. Então, as críticas, eu particularmente sempre falo, não tenho nada contra. Se chegarem informações hackeadas para mim do telefone do Alexandre de Moraes, eu vou publicar. Eu sou jornalista, não tenho a prova ilícita, obtida de forma ilícita, não tem valor no processo penal. Para efeitos de jornalismo, não existe isso, tanto que o caso do Snowden e tantos outros. Né? O jornalista publica o que for do interesse do público. Mas eu estou dizendo para vocês que, nesse caso, foi tudo obtido de forma muito lícita. Bolsonaristas sobre quem Moraes pediu relatórios tinham postado ataques à lisura da eleição e a ministros do STF, além de incitar... Eu não gosto dessa palavra ataques. Críticas à lisura do processo eleitoral e aos ministros do STF. Um processo público e servidores públicos. Militares contra o resultado das urnas. Não é resultado, A reportagem assim, cita de dois resultado. pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro. O que é apoiador de Jair Bolsonaro, né? Eu sou apoiador, vocês reclamam, vocês me sentam o pau porque quando eu critico o Bolsonaro. Aí fica todo mundo, os bolsonaristas mais ferrenhos, com pé da vida, me xingam, param de me seguir, param de apoiar o meu trabalho, etc, etc. Aí, no entanto, o Constantino e eu somos bolsonaristas, apoiadores do Bolsonaro. Eles em 28 de... A Eliane Cantanhede é apoiadora do Lula? A Miriam Leitoa é apoiadora do Lula? A jornalista apoiadora do Lula, Miriam Leitoa, essa é uma forma justa de chamá-lo? De dezembro de 2022. Segundo a Folha, o juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Talhaferro, do TSE, se ele pode falar. Posso sim. É por acaso do Constantino? Depois desse áudio, segundo a reportagem, os dois... Os caras já sabem, é do Constantino, a gente vira alvo, né? Que doideira isso, cara. Cara, a gente é só jornalista, velho. Iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. Meu avô não foi da ditadura militar, foi do regime militar, mas isso nem é aqui o importante. O que eu acho também absolutamente digno aqui de nota é que é a bosta da investigação e a bosta dos relatórios. Os relatórios são coletâneas de tweets. Eu não tive o privilégio de ser ainda intimado pela Polícia Federal para depor. Embora a reportagem diga que o Alexandre mandou a Polícia Federal me intimar, eles não me intimaram. Resta saber por quê, né? Mas o fato é que o Constantino diz que o depoimento dele foi só uma pergunta a respeito dos tweets que ele fez. E que num dos tweets ele fala assim, lê aí, doutora delegada, o que está escrito em depois? RSRS. Isso aí significa risos. Era uma piada. E aí o Constantino teve que ficar explicando tweet e explicando piada. Essa é a investigação. Teve alguém que comentou isso de forma muito inteligente no X. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém comentou de forma muito inteligente. Foi o... Cadê? Ivanildo III comentou assim, que piada, o sistema de alerta e monitoramento do TSE era um grupo de zap em que o Alexandre de Moraes ficava enviando prints dos seus alvos para os seus assessores. Que baixaria. Isso tudo aí é pago com dinheiro público. Todos aqueles policiais federais, toda aquela estrutura, toda a investigação. Sabe quais são as provas? Os tweets da gente.
Puta merda. Que baixaria, que vergonha. Na época, o ministro Alexandre de Moraes mandou derrubar os perfis dos 2 apoiadores de Bolsonaro nas Tá redes derrubado sociais. até hoje. Ordenou a quebra de sigilo bancário e Tá cancelou quebrado, os enfia no cu meu passaportes. sigilo. Moraes alegou que Enfia eles no cu meu postaram passaporte discurso também. de ódio e atos antidemocráticos. De acordo com a reportagem, depois de talha-ferro do TSE encaminhar uma primeira versão do relatório sobre Constantino, Ayrton Vieira, do STF, manda prints de postagens do jornalista e cobra a alteração de documento para a inclusão de mais manifestações. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo: vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão, ele está com tempo para ficar procurando. Numa outra mensagem, segundo... Essa parte me deixa muito do puto, cara. Ele tá com tempo, eu tava tentando tirar férias, isso que me deixa com raiva, cara. Porque o bloqueio aconteceu no dia 30 de dezembro. Eu tava tentando tirar férias com a minha família, primeiras férias que eu tirava em 2 anos. 30 de dezembro, meu aniversário dia 29 de dezembro, foi no dia seguinte. Minhas filhinhas, eu tenho filhinhas, na época elas deviam estar com 6 e 7 anos, estavam indo num museuzinho na cidade que a gente estava numa cidade pequenininha, no Wisconsin, eu não queria contato com ninguém. Aí eu recebo uma ligação de uma moça que trabalhava numa rede social e fala assim: Paulo, eu acabei de receber uma ordem para bloquear os seus perfis em 2 horas. A única coisa boa dessa história é que eu voltei a falar, vocês têm esse poder de união. Eu voltei a falar com o Constantino por causa desse dia. Nesse dia foi que eu mandei uma mensagem para ele e falei: olha, a gente pode ter nossas diferenças, mas a gente tem um problema maior, está na hora da gente colocar as nossas diferenças de lado. E ele prontamente respondeu, concordava, e depois desse dia nós reatamos uma boa relação. Que foi muito correto, e eu acho que foi muito bom isso. O jornal Talha-Ferro manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE a pedido de Ayrton Vieira e sugere a criação de um e-mail que enviasse uma denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes declarou que nos inquéritos das fake news e das milícias digitais fez diversas determinações, requerimentos e solicitações a inúmeros órgãos nos termos regimentais, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral. A nota afirma que o TSE, no exercício de poder de polícia, tem competência para realizar golpe de Estado. De maneira objetiva, postagens ilícitas nas redes sociais por estarem... Eu quero voltar isso aqui. E as instituições. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirma que os relatórios descreviam de maneira objetiva postagens ilícitas nas redes sociais por estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Que vários Eles desses leram a relatórios nota foram juntados nessas inteira do investigações Alexandre, e em pelo outras visto. conexas e enviados. O STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Eles O leram a juiz nota. Ayrton Vieira não se manifestou sobre a reportagem. Eduardo Talha-Ferro declarou ao jornal Folha de São Paulo que cumpria todas as ordens que lhe eram dadas e não se recorda de ter cometido qualquer ilegalidade. Deixa eu fazer um elogio aqui. Primeiro, 2 elogios. Primeiro, claro, a Folha de São Paulo por ter tido a coragem e o trabalho verdadeiramente jornalístico de ter publicado essa reportagem e essa série de reportagens. Então, isso é muito bacana, isso mostra um trabalho sério e me dá esperanças, né? Mostra que, apesar do jornalismo profissional ter morrido, ele ainda tem alguns fósseis, né, que mostram que há remanescências desse jornalismo profissional. Então, que bom, fico feliz de ver a Folha e tem que fazer o elogio. Eu critico tanto a velha mídia, tem que fazer o elogio. Tem que fazer o elogio, e eu nem acredito que eu estou fazendo isso hoje. Eu estou fazendo um elogio à Folha, olha como os ventos mudam. Estou fazendo um elogio à Folha de São Paulo e agora vou fazer um elogio ao Jornal Nacional. Essa reportagem do Jornal Nacional, ela está razoavelmente correta. Ela colocou os fatos e depois colocou a nota dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Faltou colocar a manifestação das vítimas.
Porque eu nunca vi uma reportagem policial que não procura as vítimas. E eu publiquei uma nota específica em relação a esses acontecimentos. Nota que eu vou ler aqui para vocês. Eu disse, publiquei no meu ex, acabo de ler a reportagem bombástica da Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista renomado Glenn Greenwald, que está sendo chamada de a vaza-jato do Xandão. No centro dessa revelação estou eu e o meu colega Rodrigo Constantino, meu colega jornalista Rodrigo Constantino. A matéria expõe um ministro do STF que, pessoalmente, persegue jornalistas premiados e líderes de audiência, encomendando dossiês e utilizando expedientes clandestinos para fraudar o devido processo legal contra aqueles que ousam criticá-lo. Diante das evidentes ilegalidades expostas, houvesse uma ação penal regular, neste momento os meus advogados estariam pedindo, e com grande chance de êxito, o trancamento do processo. Porém, passados mais de 1 ano e 8 meses, meus ativos financeiros continuam congelados, meu passaporte brasileiro cancelado e minhas redes sociais bloqueadas no Brasil. Tudo isso sem que eu tenha sido sequer intimado ou notificado de qualquer investigação. Independentemente de posições ideológicas, não há democracia que resista quando autoridades públicas, especialmente um juiz da mais alta corte do país, se dão ao luxo de perseguir jornalistas por suas críticas. Estou convicto de que essa reportagem é apenas o começo da revelação dos segredos obscuros dos porões do gabinete de Alexandre de Moraes. Se tiver um mínimo de dignidade, ele deveria renunciar ao cargo imediatamente. Contudo, tenho plena consciência de que essa reportagem traz, até o momento, os motivos mais evidentes e robustos para que o Senado Federal inicie um processo de impeachment contra o ministro. Exorto os senadores e principalmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a cumprirem o seu dever constitucional, restaurando a ordem jurídica e o império das leis no país. Assino eu, Paulo Figueiredo, 13/8/2024. O Jornal Nacional poderia ter colocado ao menos alguma coisa da minha manifestação. Alguma coisa, não precisava ter colocado tudo, mas alguma coisa da minha manifestação.